ela tirou os olhos do problema dela, lógico, com Deus foi iluminando ela. Ela tirou os olhos do problema dela, ela parou de focar no problema dela e só vê coisa ruim. De repente Deus falou: para de olhar só para o ruim, olha ao redor que tem mais coisa. Aí de repente ela olha para o lado e vê que tem mais vida, e vida gera vida. E quando ela foi para um lugar onde alguém estava pior do que ela, precisando de algo, e ela pôde dar, ela se sentiu pertencente ao que falamos semana passada. E eu me senti dentro de um propósito de algo. Eu tenho que me sentir pertencente a algo. Eu tenho que sentir valor. Eu tenho que me sentir útil. E aí de repente a depressão começa a ir embora, porque eu acho valor, eu acho significado para a minha vida. As pessoas que estão com depressão muitas das vezes perdem o significado e focam só no problema. Ó dia, ó céu, ó azar. Elas só conseguem ver o lado ruim, o copo sempre está meio vazio. Quando de repente ela assume uma responsabilidade de alguém que ela fala: meu Deus, tem alguém pior, então deixa eu focar nela também. Eu tenho um pouco, mas o pouco que eu tenho eu vou compartilhar. Aí a sua vida começa a fazer sentido. Porque nós fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Amém. Mas também, para ser louvor e glória de Deus, nós precisamos emanar algo dele. E quando nós temos Deus, nós queremos compartilhar isso com as pessoas, mesmo que seja um pouquinho. E não tem aquela história de grão em grão a galinha enche o papo, assim. E aí quando eu foco em alguém, os meus problemas começam a diminuir. Acabaram os meus problemas? Não, mas eu estou mais forte. E aí o problema que era desse tamanho, ele começa a diminuir. Aí de repente, esse problema era maior. Ele parecia um gigante, parecia um Golias. Não, mas agora ele é do meu tamanho. Não, do meu tamanho eu encaro. Do meu tamanho eu tenho coragem de cair para dentro. Agora eu consigo. Não, aí agora ele está do tamanho. Está pequenininho. Agora tá mole, agora está debaixo do meu pé. Aleluia. Sabe por quê? Porque ela decidiu confiar em Deus e pediu a Ele: Deus, ressignifica a minha vida, dá um valor para ela, porque eu perdi o sentido da vida. Pessoas em depressão perdem o sentido e o valor da vida. Queridos, em breve vai sair algo. Era um projeto que eu já sonhava, e a gente vai tirar do papel. Se preparem. Nós vamos, olha, se você precisa ajudar alguém, cola com a gente. A gente vai precisar de pessoas para ajudarem pessoas. Você está disposto a ajudar pessoas? Amém. Não, tem uma meia dúzia disposta. Você está disposto a ajudar alguém? Amém. Mas pastor, eu não tenho nada. Não tem problema. Um pouquinho que você tem com outro, pouquinho que o outro tem com outro, pouquinho com o médio, glória a Deus. É a história da sopa. Ainda não entrei na pregação não. É a história da sopa. Já ouviu falar sopa de pedra? Quem já ouviu essa história? Os três. Bom que eu conto. Me ajuda aí, né? Aí chegou um cara numa cidade, aquela cidade tinha um problema sério, todo mundo passando fome, uma dificuldade tremenda, e eles não sabiam o que fazer. E aí chegam aqueles viajantes, caixeiro viajante na cidade, e ele chega com uma grande ideia. Ele junta o povo e fala: olha, eu tenho a solução para o problema da nossa fome, da fome de vocês. Uau! Qual que é o problema da fome? O problema da fome é uma sopa chamada sopa de pedras. A gente vai no riacho e pega umas pedras do tamanho de batata, e a gente lava elas bem, limpa, e enche o caldeirão, pega o maior caldeirão e joga umas pedras lá dentro. E aí a gente começa a fazer a sopa. Todo mundo, é isso, então vamos. Todo mundo, a cidade inteira, cada um foi lá, pegou uma pedrinha, escolheu com o maior amor, com carinho, porque tem que escolher com amor, com carinho. E aí pegou aquela pedra e jogou dentro, cada um colocou, jogou dentro, e dentro ia acender aquele fogo e bonito. Só que não saía cheiro nenhum, era cheiro de nada com coisa alguma. E aí de repente fala: e aí, tá pronta? Não. Sopa de pedra é bom com cenoura. Mas não temos cenoura. Não, eu tenho uma cenoura. E nos dois, eu tenho cenoura, eu ainda tenho. Então traz a cenoura. Aí picaram, limparam, jogaram a cenoura.
Meia hora depois, e aí, tá pronto? Não. A cenoura fica bom, mas com batata e inhame, ó, fica da orelha. Joinha, né? Da orelha. É um trocadilho pra você, mas tudo bem. Obrigado. Aí o povo, eu tenho, não, batata ainda tem lá, inhame, olha, eu trouxe, cortaram, limparam, jogaram lá dentro. E aí, mas aí ele foi acrescentando mais coisas. E cada um tinha um pouquinho. Ninguém tinha para todo mundo, mas todo mundo tinha um pouquinho para cada um. E aí eles colocaram, falaram, agora tá pronto. Foi o que falta? Agora a gente tira as pedras e come o que sobrar. Entenda o seguinte, querido, todo mundo tem um valor. Todo mundo tem algo para dar. Não importa se é um pouquinho de cenoura, não importa se é um pouquinho de batata. A tua batata comeu inhame, com a cenoura do outro irmão a gente faz uma grande sopa e alimenta muita gente. Não importa se você é capacitado ou não. Por isso que Deus escolhe Gideão, que estava com medo, malhando trigo. Aonde? No lagar. Não tem problema com o que você sabe fazer. O importante é a tua disposição para fazer algo. E Deus. E aí, meu irmão? Ninguém segura. Amém? Amém. Feche seus olhos. Pense em Deus agora. Pai, muito obrigado por essa noite tão grandiosa. Deus, aceita os nossos louvores e orações. Agora fala conosco ainda mais, porque eu sei que o Senhor falou através das orações, dos louvores, de tudo que aconteceu até agora. Fala um pouquinho mais, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. Nós viemos aqui te adorar, não viemos conversar com as pessoas simplesmente, nós viemos te adorar e te buscar. Deus, se ressignifica a nossa vida. Queremos ter valor. Aliás, queremos entender qual é o nosso valor, qual é o nosso propósito. Então, Deus, eu oro por cada um, pedindo que o Senhor mostre o propósito de vida de cada um de nós. Essa é a minha oração em Cristo Jesus. Amém? Amém. Você está aí? Amém. Então vira para o seu vizinho e fala assim, você tem valor. Não, fala direito. Você falou que parece centavos esse valor. Esse valor está pior do que... Hein? Não, faz isso não. Não, fala assim, você tem valor. Valor é mais do que preço, sabia? Preço é o que você dá às pessoas. Valor às vezes não tem preço, não é? Tem pessoas que não têm preço, ela tem valor. E a gente, pessoas de valores não se vendem por qualquer preço. Não, pessoas de valores não se vendem por preço algum. Então fala para ela assim, você tem valor. Você não tem preço não, você tem valor. Não, fica de pé. Não, vocês estão muito devagar. Vamos lá, fica de pé, aluno. Não olha com essa cara de bravo não. Você é grande, mas Deus é maior. Agora sai do seu lugar e cumprimenta o seu livro e fala, cara, você tem valor. Você tem valor. Sai do seu lugar, faz favor com você sempre aí. Isso, abraça 1, 2, 3, fala, nossa, eu não te conheço não. Mas se Deus falou que você tem valor, então eu acredito, Ele não é mentiroso, Ele não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ih, pastor, agora faça o quê? Abraça outro, quando tem gente abraçando, você abraça. Não para não. Abraça mais alguém. Você tem valor. Cara, se você tem valor com essa voz dos pais, amanhã eu vou ver. Porque eu estou gostando. Tô nem aí, eu já sei tudo. Amém? Você está aí? Então pode sentar. Só quem está aí pode sentar. Hoje nós vamos falar sobre amor. Pega a sua Bíblia, seu celular, enfim. Aceite essa aqui, porque aí dá para isso. Show. Melhorou? Mas aí o pessoal de trás não lê, né? Vamos lá. João. Amor. Você sabe que existem 3 tipos de amor, não é?
Para a tradução de amor. Sim ou não? Quais são? Ágape e Eros. E o outro? Filhos. Filhos de quem? Hã? Pastor, não sei nem o que é amor, vou saber o que é o filho do amor. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes para não confundir. Vamos falar de amor. Amor, tá? Tá bom, gente? Amor. Cíntia? Não te ver. Só meio coração para me completar. Vamos lá, João 3,16. Essa é a maior atitude de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse, Wellington? Que amor é esse? Incondicional. Mas você dá o seu filho por mim? Sim. Dá, Sônia? Ela vem, ela se assusta comigo, imagina. Ela morre. Daria, meu amigo Ronaldo, daria uma das suas? Tem 4, cara. Né? Ele ganhou uma mega cena de filmes. Claro que não. Mas Deus deu. E quem ama primeiro dá. Um dos segredos do amor. Quem ama dá. Esse versículo é um versículo que me toca muito. Porque Ele se entregou por nós. Mesmo sabendo que nós negaríamos. Quantos aqui falam, eu vou virar crente nada. Esse pessoal, esses camaradas cabum, vira crente. É tudo safado, os pastores é tudo. Aí vão virar crente. Fala, vira crente, não, Jesus me salvou. Porque Ele deu. O amor constrange. E o seuzinho fala, o amor constrange. Romanos 5:8. Eu vou usar muito a Bíblia, porque a maior fonte de amor é a Bíblia. Ela vai falar por si só. Eu vou falar muito pouco de amor aqui. Aliás, eu vou falar muito pouco. Porque a Bíblia vai falar com você e o Espírito Santo vai te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Porque Ele nos convence de todas as coisas. Amém? Amém. E Ele está nesse lugar. Romanos 5:8. Acharam? A minha versão é diferente, porque eu gostei dessa versão, porque tem alguns textos que ela traz uma clareza e um entendimento melhor para nós. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Uau! A gente não dá nem para a pessoa que é muito boa, né? Quanto mais para um pecador. Mas Jesus morreu também pelo salteador. Ele morreu pelo homicida. E Ele morreu por você e por mim. Nossa, pastor. Porque para Deus não existe pecado maior. Não existe pecado menor. Não existe pecado branco. Não existe pecado leve. Existe pecado. Aí eu roubei um clips. E aí, gente? Roubei um clips. Nada a ver, lá tem 500 clips. 500 funcionários, cada um roubou um. Quantos clips tem? Roubei um clips. E aí? Alguém roubou um celular. Nossa, tem que ir pra cadeia. Isso aí. Mas eu roubei um clips. Diante de Deus, quem é pior?
é de igualdade, porque Deus não faz acepção para isso também. Ele nos ama incondicionalmente. Ele pagou um preço, e o preço para a redenção já foi pago na cruz do Calvário. Já está pago. Basta eu crer e recebê-lo. João, nós falamos isso, não falamos? João 1,12. A todos quanto receberam, creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filhos. Mas eu ainda não sou filho. Ih, corre. Corre, porque Deus te chama para ser filho. João 15. Se você não estiver entendendo, grita: socorro, mas não estou entendendo nada. E a gente tenta voltar. Estou indo bem devagar. João 15:10 diz assim. Olha que interessante. João 15:10, isso. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai. Olha o que Jesus está falando. Eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, então o amor dele está em mim. Se vocês guardarem os meus mandamentos e andarem nele, o que vai acontecer? O amor permanece em vocês. Então, quem não segue os mandamentos de Jesus e o amor está nele? Sim ou não? A galera não sabe, né? Pode falar assim, sim, ninguém vai ver. Olha pra você, sim. Vamos ver que você levantou a cabeça. Se você não obedece os mandamentos de Jesus, o que adianta? Eu amo Jesus, mas não faz nada que ele manda. Não lê nem a palavra, não quer nem conhecê-lo. 1 Coríntios 13, não sou eu que estou falando, tá? A Bíblia está falando. 1 Coríntios, mas o pastor preparou essa palavra para mim essa noite. Não, porque já estava preparado desde março. Então, eu nem sabia que você ia estar aqui hoje. 1 Coríntios 16, verso 13. Olha o que Paulo diz para o povo. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. E olha a última parte. Façam tudo com amor. Que raiva fazer esse trem. Ele não está falando isso. Ele está falando: faça tudo como? Com amor. Mas aí que está, talvez o amor não esteja em você. Aí realmente você não consegue fazer por amor. Talvez você não consiga porque você ainda não entendeu a questão do amor de Deus, dele habitar dentro de você e você guardar. Aquele que me ama é que guarda os meus mandamentos. Está assim. Eu não guardo os mandamentos de Jesus, eu não vivo, eu não pratico, como o Tiago fala. Aí o amor está em mim? Não. 1 João 4. Nossa, pastor, lê muita Bíblia. Sim, é bom que você completa a sua leitura diária ou semanal, de repente. 1 João. Ele é muito engraçadinho também. Tem que parar com isso. 1 João 4, 7. 1 João 4, 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Amor. Verso 9. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, diz o verso 10. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, verso 11 diz: visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós. A expressão plena, verso 13. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele, e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Verso 15. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele,
e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Verso 17. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Verso 18. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isto mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Verso 20. Se alguém afirma ama Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento, que ame a Deus, ame também seus irmãos. Romanos 13. Verso 8. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. E aí? Tem outro texto que diz assim: no que depender de você, tenha paz com as pessoas. E aí, você está tendo paz? E aí, você está amando o seu irmão? Porque, pastor, mas você está misturando tudo, frutou, porque tudo é amor. Eu tenho que amar Deus, eu amo a Deus, poxa, eu amo a Deus, mas eu odeio o Rafa, ele toca bateria muito lento, eu prefiro a Scarlett. Estou brincando. Eu amo. Como é que eu amo alguém? Como é que eu não amo alguém que eu vejo e consigo amar a Deus que eu não vejo? Que amor é esse, querido? Que nós devemos demonstrar com a nossa vida, e muitas das vezes nós negamos porque eu não concordo, porque eu discordo, porque não me faz bem. Mas Deus é só amor. Deus é amor. Mas o amor também, ele tem que ser o quê? De correção. Imagine seu filho. Quem é pai aqui e mãe, levanta a mão. Quem é tio e tia, levanta a mão. Quem é primo e prima. Quem é alguém aqui, levanta a mão. Aí você está vendo uma criança, seja qualquer criança, que você não tem o menor relacionamento, pegando algo pontiagudo e indo direto para a tomada. Igual o tubarão, né? Meu Deus, igual o flash. Você faz isso, não faz? Por quê? Porque a maioria das pessoas faria isso. Mas por que você faria isso? Porque com medo dela, né? Eu não sei. Não é assim? Reação natural. Aí a mãe chega, o que você fez com meu filho? Reação natural. Eu gosto de contar essa história, alguns não conhecem. Alguns já conhecem. A mãe era pequenininha. Devia ter uns 2, 3 anos, não sei. E aí ela falou: papai, eu quero comer limão, chupar limão. Eu falei: filho, é ruim. É azedo. A gente sentado na sala e tinha uma fruteira, né? Aqueles negócios que a gente sempre tem em casa. É para lembrar a gente que tem fruta, mas é estraga, já percebeu isso? Sempre estraga alguma fruta dali. E é para justamente ficar aparente para você passar: nossa, eu tenho que comer essa fruta. Aí estraga. Mas tudo bem. Aí tinha uns limões assim, uns limão. Aí ela falou assim: papai, eu quero chupar esse limão. Filho, é ruim. Sabe aquela coisa? É ruim. É azedo.
E não sabe o que é azedo, o que é ruim. Ela está experimentando ainda para descobrir as coisas, normal. Aí um bom pai faz o quê? Não, mas eu sou muito compreensivo com as pessoas. Né? Eu faço às vezes igual Deus, eu deixo... É duro isso, mas é verdade. Você é pro inferno se você quiser ir, se você não quiser caminhar com ele. Mas é uma decisão sua, só sua. E aí eu fui, fiz o quê com o limão? Lavei o limão, cortei o limão em 4. Falei, toma, filho. Ela riu, né? Uau, meu pai é o máximo. Tá, glória. Meu pai é o máximo. Obrigado, Deus, tomar. Você viu aqui que a gente não perde a deixa. E aí... Meu pai é muito legal. É bacana. Não foi nada, nem nada, né? Oh, meu Deus. E aí ela foi e pegou, né? Poxa, uau! Aí ela pôs na boca. A primeira reação, aquele primeiro segundo, na virada do primeiro para o segundo, né? O cérebro ainda não recebeu todos os sentidos que estão ali dentro da saliva, da língua, não sei. Eu fico imaginando, de vez em quando eu viajo, imaginando aquele negócio entrando, subindo. Aí ela fez assim, pôs na boca. Aí 2, 3 segundos ela... Coisa ruim, pá. Eu falei, não, filha, chupa. Você não queria tanto? Né? Não é? Papai não falou que era ruim? É. Então você tem que aprender a confiar no papai. Aí Deus manda alguma coisa para você. Ou você fala, Deus, eu queria tanto. Oh, Jesus, eu como eu queria. Que vai ser da minha vida ser aquilo? Aí o diabo ouve, né? Olha lá, Deus está pedindo. O que eu faço? Né? Aprenda o seguinte. Segundo Romanos, tudo coopera para o bem, não é assim? Tudo é o quê? Ausência de nada. Oh, perdão. Tudo não sobra nada, Pedro. Fora do tudo tem o quê? Nada. Então, coisa boa e ruim está dentro do tudo? Se eu passo uma situação boa, o que acontece? Eu ganho, né? Todo mundo fala assim, uau, ganhei, né? Se eu passo uma situação ruim, eu perdi. Não, isso aí. Então, se tudo coopera, ou eu ganho ou eu aprendo. Pergunta se a mãe quer chupar limão de novo. Nunca mais ela pediu para chupar limão. Ela aprendeu. Ela aprendeu. E aí, Deus sabe que você não é o momento. Às vezes Ele vai reter, às vezes não. Ele permite que você passe por algo. Para quê? Para que você aprenda. Então, por favor, pare de ser cabeçudo. Aprenda. Aprenda igual a mãe não aprendeu. Certa vez eu estava em Israel. Todo boa, primeira vez em Israel. Jesus esteve aqui. Uau, estou pisando onde Jesus pisou. Eu falei, cara, Jesus pisou aqui. O cara, não. É mais abaixo. Não interessa, mais uma nave alta. Né? Você está em Jerusalém andando. E eu me senti o máximo. Não, perdão. Hoje está complicado. Ele está engraçadinho também. Né? Dois ao mesmo tempo fica difícil. E hoje dá. Ah, é. Olhem para ali para trás. O pastor José Máximo. E a gente chama ele de pastor Máximo. Então os nossos pastores são bons, mas nós temos um que é o máximo. Eita! Não de palmas. E aí eu estava lá no Getsemane.
Getsemane é o jardim do quê? Das oliveiras, né? Estava ali. E jardim das oliveiras tem o quê? Azeitona. Oliva. E eu achei aquelas olivas lindas. E eu já tinha experimentado azeitona. Você já experimentou azeitona? Eu já, aqueles potinhos assim, ó. Muito bom. Parei um pouquinho por causa da, né, a idade vai chegando, depois dos 25 a gente tem que diminuir as azeitonas. Aí um pastor, estava um caravana só de pastores, e ele falou assim: Jundi, você já experimentou essa azeitona aqui? Ela é muito especial. Eu falei: deve ser. Jardim das Oliveiras, Jesus chupou essa azeitona. Aí ele pegou assim gentilmente para mim, porque um pastor é gentil, não é? E eu todo alegre, falei: pastor, obrigado. Prove essa azeitona. Ela era meio, aquela vermelha, preta, né? Um pouquinho roxa. Parecia uma uva rubi. Aí aí, e aí, você gostou, meu? Rapaz, que trem ruim. Foi não é igual daquelas enlatadas, não, dos... Claro que não, pastor Chute, esqueceu que ela é em conserva, aqui é natura. Foi, mas tu fez pra mim. Vai ter volta. Deus permite coisas nas nossas vidas. Pergunta se eu quero provar outra azeitona natura. Pergunta se vai no quer chupar limão. Maior. Limão foi bom. Pergunta se eu aprendi. Queridos, se eu não entender o que Deus tem para a minha vida, se eu não me alinhar com aquilo que Deus tem, eu vou viver batendo a cabeça. Vou viver batendo cabeça, porque eu não vou estar alinhado com o que Deus tem, os propósitos dele para mim. E eu vou perder tempo. 1 Coríntios, capítulo 16. Eita, Coríntios 16. 1 Coríntios 16, verso 13. Olha como está escrito na minha versão. Ah, já li, né? Já li, perdão. Mas deixa eu ler de novo. Só o finalzinho. 14. Façam tudo com a... Você tem feito as coisas com amor? Você tem realmente feito tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos com amor? Você tem praticado e exercido o amor de Deus para com as pessoas? Você tem sido compassivo, misericordioso para com os outros? Colossenses 3. Versículo 14. Olha o que Paulo diz ao povo de Colosso. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Por que a gente não dá certo em determinadas situações, no trabalho, em casa, em diversos lugares? Porque está faltando o quê? Amor. Porque o amor nos reveste para que a gente possa viver em quê? Harmonia. A Bíblia fala que o outro seja e não eu. Que eu olhe para o outro primeiro ao invés de olhar para mim. Ontem eu estava na consagração de um pastor amigo meu, a ordenação dele a bispo. E aí eu durante um tempo eu cuidei dele. Eu cuidei assim, eu visitava ele. Ele fala que eu fui psicólogo dele. E ele falou assim: nossa, eu não entendo. O pastor Júnior ia para minha casa toda semana, durante um tempo. E sentava lá comigo, largava o trabalho dele e ia lá cuidar de mim. Todo dia ficava de tal hora a tal hora. E às vezes ele chegava lá, não tinha nada o que dizer, ele ficava olhando para minha cara. E aí foram vários meses assim, não sei quanto tempo foi. Chegou uma vez que eu levei ele lá para casa, falei: vamos lá para casa. E ele foi lá para casa, ele sentou e ficou calado. E não falava nada. E ele falou: nossa, eu não sei como é que ele está aguentando.
Como é que ele aguenta ficar do lado de alguém que está falando nada? Mas aí que está, querido. Eu estava exercendo o amor que um dia Deus teve comigo. Porque quando eu estava longe de Deus, eu não entendia nada. E Deus me atraiu com seus laços de amor, e eu não entendia nada e não falava nada, e eu não sabia de nada, mas mesmo assim Ele continuou me amando. Ele nunca desistiu de mim. Ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve do meu lado. Mas entenda o seguinte: o amor, ele faz isso para quem quer. Porque o filho pródigo, ele foi embora, e o pai não foi atrás dele. Por quê? Porque ele decidiu algo. Então Deus deixa você ir sim para o inferno se você quiser. Se você decidir não querer estar do lado dele. Ah, pastor, que palavra forte. Mas é verdade. O que é o inferno? É onde Deus não vai estar. O resto não interessa. Eu quero ser como o servo de Deus que falou: Deus, se tu não for, eu não quero ir. Se tu não ficar, eu não quero ficar. Então eu não me preocupo se eu vou para o céu ou não vou para o céu, porque o Espírito Santo confirma como eu, que eu sou filho dele. E os filhos vão. Não estou preocupado. Se for hoje, amém. Se não, amém. Mas eu preciso entender que o amor de Deus, ele me alcança se eu quiser. Pastor, eu não quero. Curtido para você, joinha. E aí, pastor, o que acontece? Nada, Deus continua te amando. Tudo bem. Simples assim. Um dia a gente encontra? Com certeza. Algum dia todos nós iremos encontrar com Deus. Não tem como. Seja antes ou depois da curva. Não tem jeito. E olha o que o Salmo 103 diz a respeito dele. Você está entendendo se o amor ou não? A respeito do amor. Pastor, não estou entendendo nada. Estou rindo porque para dar ibope para o senhor. Salmo 103, 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, lento para irar, mas cheio de amor. Certa vez eu vi um desenho, um filme. É um desenhozinho. Eu gosto de desenhozinho. E aí eu comprei uma série para Mayumi na época. Eu via mais do que ela. Ela disse, não, eu quero ver isso não. Eu falei, não, vamos ver, bom. E aí esse desenhozinho mostra uma criaturazinha que foi criada por alguém. E aí ela encontra com esse criador e pergunta, por que isso tudo? Por que as pessoas ficam rotulando as outras? Por que as pessoas ficam falando mal umas das outras? Por que você não faz nada? Por que você não interfere? Por que você não pede para que elas façam isso? Aí uma frase que me marcou muito. Falei assim, olha, amor tem que ser espontâneo. Amor que é comprado não é amor. Se Deus aparecer aqui agora para você, talvez você acredite nele. Mas Jesus falou, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Se ele aparecer aqui, qual que é a diferença? O que você vai fazer de esforço para acreditar nele? Se eu te falar que eu te amo, legal. Sabe, amor, ele não tem que ser comprado, ele não tem que ser barganhado. Jesus, ele não fez nada disso, ele te deu. Ele ofereceu o sacrifício para os teus problemas. A solução para os teus problemas se chama Jesus, desde que você queira. O amor dele cobre multidão de pecados, cobre coisas que nós nem imaginamos. Quer ver 1 Pedro? Estou quase acabando. 4. Verso 8. Acima de tudo,
Amem uns aos outros, sinceramente, pois o amor cobre multidão de pecados. Efésios 4. Qual, pastor? Agora eu completei. Efésios 4, 2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manter unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Quem nos une é o Espírito Santo de Deus, e ele não pode ser a separação. Último texto, Provérbios 17, 9. Olha que forte esse texto. Eu usei ele para terminar, para que você entenda isso. Pratique o amor. Pratique o amor. Amém? 17, 9. Quem perdoa a ofensa mostra o quê? Mas quem insiste nela separa quem? Os amigos. Quem ama perdoa. Quem ama tolera. Quem ama... faltou o último texto, né? 1 Coríntios 13, eu li? Poxa, o texto óbvio, né? Eu ia deixar de ler. É tanta coisa sobre amor na Bíblia que a gente se resume só a isso. E nem pratica, né? 13, a partir do 4. 13, 4, achou? O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Verso 6. Não se alegra com a justiça, mas sim com a verdade. Verso 7. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Verso 8. Um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Pratique o amor. Não só pendure esse texto de de Coríntios, lá no 4. Pratique o amor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Começa a lembrar aí se você tem praticado o amor. Ele é a fonte de todo amor, porque Ele é amor. Começa a orar você e Deus, como a gente sempre faz. Enquanto a gente canta, você ora. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor
seu santo monte, Alegria. alegria de toda a terra. Comece a adorar o Senhor agora, agradecendo a Ele por ser amor e derramar amor sobre a tua vida. Talvez o teu relacionamento com o seu cônjuge, com a tua cônjuge, não esteja tão bom e precise de amor. Então começa a cantar profeticamente essa música, pedindo: Deus, eu estou cantando, crendo que o Senhor nessa noite está derramando sobre mim amor, para que eu possa praticar em casa, no trabalho, nas minhas relações interpessoais. Deus, eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Eu sou tímido, eu falo muito, mas eu preciso da tua intervenção, Espírito Santo, derramando em mim amor, para que eu possa compartilhar o amor que o Senhor tem por mim. Deus, eu não estou conseguindo, mas me ajude, Senhor, a viver em amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, eu quero uma das suas mãos sobre o seu coração. Senhor, nessa noite, eu te peço para cada um de nós que o Senhor acrescente uma porção de amor.